Oi, vamos para as notícias da semana. Pesquisadores realizaram com sucesso, nessa semana, um experimento que testa os limites da mecânica quântica. Em termos geral, basicamente o que eles criaram foi o que foi apelidado de a versão pesada do gato de Schrödinger. Para quem não sabe, o gato de Schrödinger é um experimento mental proposto por Erwin Schrödinger, que serve para justificar a natureza probabilística, ou seja, a probabilidade de objetos, partículas, em geral, que esses objetos eles dependem exclusivamente da observação de seus eventos. No caso do experimento que foi realizado, ele foi feito utilizando um cristal de sílica, quartzo, de 16 microgramas, de tal forma a fazer com que esse cristal ele ficasse sob a ação de um campo elétrico de um circuito supercondutor. O que se observou foi que, de fato, a superposição de dois estados gerados pelas oscilações. Nas palavras da física Yuan-Shu, eu acho que eu não sei se eu li esse nome certo ou errado, mas enfim. Criamos efetivamente um gato de Schrödinger pesando 16 microgramas. Dando continuidade, alguns dados demonstram que a anomalia magnética do hemisfério sul está aumentando. Os pesquisadores não sabem a origem dessa anomalia, mas o que se tem conhecimento é que ela está crescendo sobre o Brasil e países da América do Sul. A chamada anomalia magnética do Atlântico Sul, a AMA, acontece quando a magnetosfera, isso é, o campo magnético do planeta, é mais fraco nessa região. Na prática, isso torna a região mais suscetível a raios cósmicos e radiação, que poderia ser prejudicial à vida. Mas antes que comece a vir aquelas músicas de alarme, não se preocupe, não há nenhum risco de apocalipse para nós seres vivos. Agora, o que pode acontecer é termos problemas no sistema de comunicação via satélite nessa região. Ou seja, se a sua internet resolver dar pau aí, não vai descontar no coitado roteador não. Pode ser apenas o satélite passando em cima da sua região, entrando em stand-by para não fritar o sistema dele. Próxima notícia, o aquecimento global nunca foi um tema tão quente. Piadinha infame, eu sei. Não sei nem porque que eu botei isso no roteiro, mas deixa quieto. Recentemente, cientistas alertam para o crescimento de um El Niño, que por si só não deveria ser novidade, visto que se trata de um evento natural do nosso planeta. Entretanto, o aquecimento alarmante das águas do Pacífico nos últimos anos acabaram por causar um desequilíbrio desse fenômeno, tornando-o mais forte do que nos anos anteriores. Para quem não sabe o que é o El Niño, ou não se lembra, ele ocorre quando a temperatura das águas na região equatorial sofre um aumento de temperatura causando mudanças no clima como um todo, como chuvas fortes em alguns locais e seca extrema em outros. No Brasil, o El Niño, em geral, ele causa chuvas torrenciais na região sul e sudeste e secas muito severas na região norte e nordeste do país. Então, possivelmente, a gente tem que ficar atento aí no próximo tempo com relação a mudanças climáticas aqui no nosso país, E a última notícia é que foi aprovada a aplicação da dose bivalente da Covid para maiores de 18 anos em território nacional. Cada estado e município deverá liberar um programa de vacinação que melhor se adapte à sua realidade. E deve informar justamente a população em geral o como proceder. Então fica a dica aí para se informar se já chegou a sua hora e tudo mais. A dose bivalente é importante pois se trata não apenas de uma dose de reforço, mas também de uma proteção extra contra a variante Omicron, que é mais agressiva, assim como outras variantes da própria Covid. Visto que as doses iniciais da vacina que nós tomamos há 2 anos atrás, elas foram produzidas justamente em relação ao vírus base, aquele liberado a partir de Wuhan. Por isso a importância da bivalente. Estima-se que a medida deve beneficiar cerca de 97 milhões de brasileiros. As fontes dessas notícias estão aí na descrição do vídeo. Até mais!